Muito bem, pessoal. A aula de hoje vai tratar de operação de lixamento, certo? Então, estamos no módulo de ajustagem mecânica, aula 8, operação de lixamento. Então, a aula de hoje tem como objetivo geral apresentar o princípio de funcionamento e manuseio dos tipos de lixas e lixadeiras manuais, certo? Lembrando que aqui nós estamos voltados a um curso de ajustagem mecânica, então a gente vem trazendo conteúdos e informações referentes ao uso, à prática da oficina mecânica, certo? Dentre algumas operações de lixamento, nós temos as lixas, lixadeiras, esmerilhadora e esmerilhadeiras, certo? Vamos lá. Então, a bibliografia principal que eu estou usando nesse momento é da apostila do curso técnico mecânica, lá do governo do estado de Ceará, e a profissionalizante da Companhia Siderúrgica de Tubarão, né, de instrumentação. Então, eu estou em um nível técnico profissionalizante, tá? Os alunos do curso superior que quiserem assistir, fiquem à vontade. Mas essa aula está mais destinada ao pessoal dos técnicos e dos profissionalizantes em mecânica, certo? Onde eles irão atuar mais fortemente em práticas de oficina que a turma do curso superior, como engenheiros e tecnólogos. Então, as lixas são a ferramenta mais usada em processo de pré-acabamento, livrando a peça de farpas, desníveis e desigualdades, dando um aspecto uniforme e agradável ao toque, certo? E existem muitas variedades desse material de superfície abrasiva, sendo as principais lixa d'água, lixa de madeira, lixa ferro e a lixa de massa, certo? A gente vai entender passo a passo o que é isso aí. Certo? Então, a lixa d'água é uma lixa que é usada molhada com água, querosene, gasolinas e afins. À medida que vai trabalhando, o próprio líquido em uso vai limpando as impurezas retiradas do objeto lixado. É excelente para lixar resina, gesso, massa de lanterneiro, etc. Né? Então, a lixa d'água é uma lixa mais utilizada para acabamento mais fino, certo? Por exemplo, na metalografia, a gente usa a lixa d'água para acabamento fino, para poder atacar a peça, para ver a sua estrutura metalográfica. Lixa para massa, ideal para lixamentos de reboco, argamassa, massa corrida, gesso. Lixa de madeira, como o nome próprio já diz, é usada somente em madeira e seca. E lixa para ferro, que é usada em superfícies metálicas, sempre seca. E aí nós temos alguns exemplos de lixa, né? Certo? Então, essas lixas aqui, a gente olha o tipo dela, né? E a gente já vai entendendo que isso aqui é lixa de madeira ou lixa de gesso, não necessariamente pela cor, certo? Mas geralmente é. Então, temos aqui uma lixa d'água, que você já tem uma granulometria aqui de 100 mesh, onde eu vou explicar esse aspecto de granulometria. Aqui você já tem uma granulometria mais robusta, né? Deve ser de 80, utilizada para alvenaria ou mesmo para metais, né? A depender, certo? E entre outros. Então, a operação de lixamento, ele é basicamente três tipos: o lixamento em geral, o lixamento de acabamento e o lixamento de desbaste. O lixamento em geral é uma operação destinada a retirar uma certa quantidade de material de uma peça, a fim de obter uma forma ou uma condição de superfície determinada. Já o lixamento de acabamento é um processo que consiste em lixar levemente uma superfície já envernizada e ou pintada, a fim de retirar seu brilho para permitir a perfeita aderência da próxima demão. Já o lixamento de desbaste, também conhecido como pré-lixamento, é uma operação que destina a retirar uma quantidade considerável de material, a fim de eliminar defeitos de usinagem, como ondulação, marcas deixadas pelas ferramentas de corte. Né? Então, o pessoal deve fazer a seguinte indagação, né? Ah, mas professor, como é que eu sei o quanto eu tenho que tirar de lixamento, o quanto a superfície deve estar, qual é a rugosidade, certo? Tudo isso é uma outra disciplina, que é a parte de tratamento de superfície, certo? Que aí a gente explica numa outra disciplina, mais destinado quando a gente vai trabalhar com corrosão, certo? Então, é uma ciência que está por trás disso, que não cabe ao momento aqui a gente tratar disso com tanto afinco, certo?
Mas existe uma ciência que, posteriormente, eu posso estar falando aqui, certo? Inicialmente, a função dessa aula é a prática do lixamento, certo? É dar subsídios básicos para você entender o que você está fazendo, vamos dizer assim. Certo? Nós temos também o lixamento superficial, que é um processo de lixamento leve para regularizar a superfície de determinado material. E o processo de lixamento da madeira, que pode ocorrer manualmente ou através do uso de máquinas de lixadeira. Certo? E aqui nós temos algumas granulações de lixa, né, para que a gente entenda. Então, as lixas têm graduações, e essa especificação chama-se grão ou grana. As numerações dependem do tipo de lixa e até mesmo de cada fabricante, sendo comuns que vão de 36 até 600. Então, a lixa d'água, por exemplo, ela vai de 80 a 2.000. O que isso quer dizer, professor? Que quanto menor a graduação, mais robusta é a lixa. Certo? Quanto maior, mais fina é a lixa. Então, a robustez, a graduação da lixa, está diretamente proporcional, diretamente interligada com o tamanho, certo, da partícula, que é em micrômetros. Certo? Então, por exemplo, a lixa d'água, certo, é de 80 a 2.000, né? A lixa de ferro, de 36 a 220, certo? A partir disso aqui, você vai ter que lixar com a lixa d'água o ferro, né? Para você deixar uma superfície mais lisa. A de massa, de 60 a 220, e de madeira, de 36 a 320. Quanto menor o número, mais grossa será a lixa, e, naturalmente, quanto maior, mais fina. Assim, uma lixa d'água média poderia ser 220 ou 300, certo? Isso aqui é a média, né? Então, como eu estava falando, ó, aqui você vai selecionar o tipo de lixa, de grão de lixa, a partir da operação que você quer. Por exemplo, se eu quero uma operação de desbaste, eu vou procurar uma lixa 24, ou seja, uma lixa mais robusta, certo? Desbaste pesado, operação de corte, grandes remoção de material e grandes áreas de contato, né? Então, também vou buscar uma robusta, de 36 a 40, certo? Para retirar grandes remoções, de 50 a 80, certo? Então, aqui, ó, até uma lixa de 80 aqui é para trabalho de desbaste, ó, certo? Aí agora, ó, quando eu quero um acabamento, certo? De pequenas remoções, de 100 a 150, certo? Quando eu quero um acabamento, ó, de pequenas remoções, pequenas áreas de contato e rebolos com perfil especial. Então, vou utilizar uma lixa mais sensível, né? Uma lixa mais fina, que é o acabamento fino. Esse é o acabamento intermediário, esse é o acabamento fino. E o acabamento finíssimo, né, que é o acabamento fino aqui, que ele está dizendo, ó, mas um acabamento de uma grande, de espelhamento, vamos dizer assim, é de 320 até 2.000, certo? Que geralmente a gente utiliza aqui lixa d'água, ok? E aí nós temos, ó, a norma americana, CAME, que ela representa, ela simboliza, né, a nomenclatura da lixa é dessa forma aqui, ó, 36, 40, 50, 60, certo? Então, isso aqui é os tamanhos são as granulometrias das lixas, certo? E quando a gente vai para a FEPA, que é da norma europeia, aqui você tem a correspondente, né? Então, a lixa 36, a correspondente na europeia é P30, e por aí vai, certo? De 40, P36, e 50, P40. Então, existe essa intercambiabilidade, né? Essa relação entre a norma americana e a norma europeia. Que pode ser que você encontre lixas dessa forma aqui, mas pode ser também que você encontre dessa nomenclatura, certo? Então, para que você saiba o que escolher, né? Qual é o parâmetro base, né? Principalmente baseado nessa tabelinha aqui, ó, você pode fazer essa relação. Certo? Então, o acabamento, ó, para se obter um bom acabamento da superfície, deve-se começar a lixação da lixa mais grossa para a mais fina, né? É óbvio. Por exemplo, ao começar o processo com a lixa 220, tendo por objetivo um acabamento extremamente liso, podemos continuar com a lixa 320, depois uma 400 e finalizar com a 600, né? Para dar um fator de espelhamento. Certo? E aí nós temos os tipos de grãos, certo? Por exemplo, óxido de alumínio marrom. Este grão é formado por cristais de grande tamanho, se caracteriza por suas arestas duras, cortantes e resistentes em materiais de alta
resistência à pressão, certo? Por exemplo, no uso de ferros e chaparias. Já o zircônio é um abrasivo de alto poder de corte, indicado para operações pesadas em todos os tipos de metais ferrosos, porém com maior rendimento devido à sua resistência. Muito utilizado devido a seu custo-benefício. Em algumas operações também se comporta bem em metais não ferrosos. Então, a partícula de zircônio, ela também é utilizada em materiais ferrosos, certo? E também não ferrosos. O carbeto de silício, o carboeto de silício, é um material sintético de cor negra brilhante com elevada dureza. Durante sua aplicação, os grãos se quebram em afiadas arestas, proporcionando uma rápida e agressiva remoção de material, indicado especialmente para mármore e granitos, vidros, plásticos, fibras e metais não ferrosos, por exemplo. Já o grão cerâmico, grão com efeito autoafiante. Durante o lixamento, os cristais quebram-se em monocristais, fazendo surgir novas arestas de corte, indicado para aços de alta liga, titânio e níquel. Certo? Então, para cada tipo de material que você vai pensar em lixar, existe um determinado tipo de grão e tamanho do grão, para o acabamento que você quer e o tipo de material, e a dureza do material que você quer lixar. Certo? E aí nós temos alguns exemplos de lixadeira, né? Ó, por exemplo, aqui nós temos uma máquina lixadeira, certo? De lixo, isso aqui também bastante comum aí para quem gosta de assistir a History, Desafio sobre Fogo, o pessoal usa muito isso aqui, certo? E aqui nós temos outro tipo de lixamento, né? Um lixamento, como é que eu posso dizer, mais fino, né? Certo? Então, vamos ver isso aqui. Então, aqui são alguns tipos de lixadeiras, certo? Nós temos também esse tipo aqui, que não chega a ser uma lixadeira em si, mas ela é uma plana, ou seja, ela vai trabalhar na superfície para aplanar, certo? Essa superfície não chega a ser uma lixadeira, mas eu coloquei aqui de modo que vocês tenham conhecimento desse tipo de material, certo? Isso aqui é a desengrossadeira, né? Isso aqui é utilizado mais para madeira, certo? Quer dizer, ela é só utilizado para madeira, né? Vamos dizer assim. Talvez em alguns outros polímeros ela pode ser utilizada também. Isso aqui tem quase a mesma função de uma plana, certo? Então, ela vai retirar superfície, também é uma ferramenta de corte, mas eu trouxe aqui como lixa, para que vocês conheçam, certo? Lixadeira para madeira, certo? Aqui já é a lixadeira mesmo, então você vai inserir a lixa aqui e vai trabalhar da forma que esse profissional está trabalhando, do qual essa vibração vai gerar um movimento vibratório necessário para que haja o lixamento, certo? E o esmeril. O esmeril são máquinas em que o operador esmerilha materiais, principalmente na afiação de ferramentas. É constituída geralmente de motor elétrico, em cujo eixo se fixam em seus extremos dois rebolos. Um constituído de grão médio, que serve para desbastar os materiais, e o outro de grão fino, para acabamento dos gumes de ferramenta. Então, ó, você pode ter um esmeril dessa forma aqui, certo? Mais portátil, né, de bancada, ou você já pode ter um esmeril de pedestal, certo? Geralmente, como é instalado esse esmeril? Geralmente você coloca dois rebolos, um de desbaste e o outro de acabamento. Professor, como é que eu sei o tipo de rebolo? Então, a partir daqui, né? Então, a partir dessas numerações aqui, que vai estar contida quando você for comprar o tipo de rebolo, né? Ele vai dizer aqui, por exemplo, o diâmetro, a espessura do rebolo e esse furo aqui, ó, para inserir no esmeril, certo? Esse A representa um material abrasivo, certo? Esse 36 é a granulação, ó, certo? É a granulação. Então, 36, ele está numa granulação grossa, tá vendo? Ó? Certo? Então, ele é de desbaste, certo? Quanto maior, mais de acabamento. Aqui a classificação de dureza. Então, por exemplo, ele é N, ele é uma dureza média, tá vendo? Então, aí vai depender do tipo de material que você está trabalhando. Esse 5 é da porosidade, ó, estrutura, porosidade, espaçamento entre os grãos abrasivos. Então, vocês são unidos, espaçados, bem espaçados, meio unidos, certo? Então, quanto mais bem unido, né, mais ele proporciona o desgaste sem desgastar o próprio rebolo muito, né, vamos dizer assim. E aqui as ligas aglutinantes, certo? O vitrificado, resinoide, silicato, borracha, certo? Aqui já é o que segura
os grãos, né? Certo? E o símbolo do fabricante. Certo? Então, é assim que a gente compra rebolo de esmeril. E aí nós temos a esmerilhadeira, né? A esmerilhadeira foi projetada para trabalhos de corte, desbaste e acabamento de aços e metais, nas mais diversas aplicações do dia a dia. Utilize o disco abrasivo adequado para cada tipo de operação. Então, é importante que a gente conheça, além da esmerilhadeira, e saiba usar, e saiba todos os quesitos de segurança que nela deve ser aplicado, porque é uma ferramenta que tem a sua periculosidade, certo? Durante o uso. É importante que a gente saiba como selecionar o disco correto, certo? Aqui nós temos um tipo de esmerilhadeira, né, que é angular, certo? Então, estou trazendo aqui para vocês dar uma olhada, certo? Também a esmerilhadeira ela pode trabalhar não só com o disco de corte, mas também com a escova de aço ou um disco de fibra, certo? Que é para serviço de acabamento fino, né? Assim, lixamento e acabamento. Certo? E aqui está a seleção de disco, né? Então, conforme vocês veem aí nos números, vocês podem ter acesso a saberem, né, como comprar o disco para determinadas condições de uso, né? Por exemplo, você tem a norma de segurança, o código do produto, certo? Está no 2 aqui, ó, o código do produto. Granulação do disco, no 3, ó. Então, aqui ele mostra a granulação, certo? As medidas, certo? O tamanho, a espessura e o tamanho do furo, certo? A rotação máxima permitida, certo? 60 metros por segundo, certo? A etiqueta do disco, aqui, certo? Então, para determinado tipo de material, ele vai ter uma cor diferente, certo? Por exemplo, para aço, ele vai ter uma etiqueta vermelha, né? Para metal, para acero, certo? Questão de segurança e validade do abrasivo, certo? E aqui está o trabalho com esmerilhadeira, né? Então, você vê aqui você tem uma esmerilhadeira portátil, né? E aqui você tem uma esmerilhadeira ou um policorte, né? Então, aí vocês verem a necessidade do uso de treinamentos de segurança e de condições de atos seguros, certo? Para que vocês possam estar efetuando esse tipo de trabalho, certo? É um trabalho que tem o seu perigo, ok? Na próxima aula, a gente vê o processo de furação. Mas antes do processo de furação, a gente vai ver a seleção de lixas, né?